Boa tarde a todos aí. Eu só estou ajustando aqui. Isso. Tá bom, agora tá bom. Boa tarde a todos. Hoje são 7 de abril de 2020. Meu nome é Alan Martins. E abri esse canal para poder falar algumas coisas aí a respeito sobre o sistema, né? Mas eu estou tratando a respeito do sistema, como que ele surgiu, quem eu creio que foi o pioneiro nisso, e enfim, tudo para culminar em coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, coisas que estão acontecendo no mundo hoje, não só essa epidemia, embora essa epidemia tenha a ver, né, ela é resultado de coisas que já vem de muito tempo, que vem de longa data, e ela é só mais uma peça aí nesse quebra-cabeça. Só que eu não posso entrar diretamente nesse assunto, né? Eu não posso, senão não entenderiam. Aonde verdadeiramente eu quero chegar, não entenderiam. Se eu fosse diretamente para lá, não entenderiam. Então, por isso, eu comecei falando, né, a respeito de como que originou, como é que começou esse assunto sistema, de onde eu creio que começou o sistema, o que é o sistema, quem o controla, quem que faz com que as coisas venham a acontecer aí na face da Terra, né, pelo lado dos homens, e enfim. Então, no primeiro vídeo, eu estava falando até a respeito de um homem chamado Nimrod. Você que não viu o primeiro vídeo, vê lá, esse aqui é a continuação dele. Mas antes de começar, eu queria agradecer as pessoas que se cadastraram, né, que se inscreveram, perdão. As pessoas que foram lá e se inscreveram, olha, obrigado, viu? De coração, e muito obrigado mais ainda pela confiança de vocês a respeito desse canal aqui. Lembro que o canal ele não é monetizado, eu não estou ganhando dinheiro nenhum com isso, também não faço questão. É só para poder passar e falar enquanto ainda temos tempo, né? Enquanto ainda temos tempo de falar aqui nessa plataforma e em outras plataformas, porque até isso há de nos ser tirado, o sistema há de nos tirar isso. Então, eu quero aproveitar esse tempo para tentar fazer o máximo de vídeos possíveis falando sobre o tema e depois adentrar aonde eu quero chegar, né? O que realmente eu quero falar, o que está debaixo daí, o que está atrás da cortina de fumaça, digamos assim. Então eu estava falando a respeito de Nimrod, que foi o primeiro, não digo guerreiro, mas foi o primeiro conquistador, pelo que a Bíblia fala, daqui da Terra, e ele forma um reino que seria, né, um embrião ali do Império, mais tarde o Império Babilônico. E naquela época era até a Suméria, né? Eles eram sumerianos. Então ele forma uma coalizão ali de cidades que ele vai fundando e forma o seu reinado, né? O seu reino. Então, continuando, peço por favor que você depois veja o primeiro vídeo, caso você não tenha visto. Então, continuando, a história vai dizer que ele se casa com a sua própria mãe, né, que era Semíramis. Semíramis ela era casada com o pai de Nimrod, Cuxi. E depois, com a morte de Cuxi, ela vai e se casa. Ela tem uma relação incestuosa com Nimrod. E de Nimrod vem o filho dele chamado Tamuz. O filho de Nimrod se chamava Tamuz, né? Por que essa relação incestuosa? Porque Semíramis ela via em Nimrod um cara poderoso, então ela queria manter a dinastia, né, ter esse poder. E reza a lenda também que Nimrod ele se intitulava o Deus Sol, né? Ele dizia que ele era o Deus Sol, ele era adorado como o Deus Sol. Então era como se fosse assim, uma tríade de deuses, né? Nimrod, o Deus Sol, Semíramis era a deusa Lua, ela se auto-intitulava a deusa Lua, e o filho deles, que era Tamuz, que depois foi adorado também como um deus. Vale dizer que eles foram reconhecidos em outras civilizações, em outras culturas, também como deuses, só que com nomes diferentes. Eu tive até que anotar aqui, porque são nomes até complicados, né?
Para vocês terem uma ideia, depois do início ali da Babilônia, ainda com o nome ainda como Suméria, depois veio, até pelo que a Bíblia fala, veio o Império, né, o Império do Egito. Né? Os egípcios se tornaram poderosos depois na Terra, muito tempo depois, e eles adoravam também, basicamente, a 3 deuses. Tinham outros, lógico, vários e vários outros, mas os 3 principais eram Íris, Osíris e Horus. Horus, ele era filho do fruto da relação de Íris e Osíris. Se eu não me engano, acho que Osíris que era o deus sol deles. Sempre adorando aos astros, sempre adorando ao sol, à lua, às estrelas. Né? Então o Egito tinha a sua trindade, digamos assim. A Bíblia relata que muito tempo depois vem um outro império, o Império Assírio. Se torna forte na terra o Império da Assíria. Não é Síria, Assíria. E eles também tinham a sua trindade de deuses, né? Que era Enki, Nishursag, aliás não, era Ningal, Sin e Xamar. Né? Esse último era o deus Sol, era filho deles dois, dos outros dois, e ele também se considerava o deus Sol. Então, por que eu estou dizendo isso? Na Babilônia, depois teve o Império Babilônico. Já não era mais a Suméria em si, mas veio de lá, era fruto de lá, mas já estava como o nome mesmo de Império Babilônico, que era Marduk, né? Marduk também era chamado de Bel, Nishursag e Enki. Enki, engraçado, que Enki e Nishursag eles tiveram uma relação também incestuosa e geraram a Marduk, né? A Bel, como a Bíblia fala, Bel. Então, assim, você pode perceber que o sistema, de forma religiosa, tocando até mais no assunto hoje de forma religiosa, eles copiaram, eles vêm copiando e adaptando a sua própria cultura desde a época de Nimrod, Semiramis e Tamuz. Na Babilônia, para vocês terem um pouco de noção, a Bíblia fala no seu capítulo 8 de Ezequiel, lá no capítulo 8 de Ezequiel, o maravilhoso capítulo 8, por sinal de Ezequiel, ali vai dizer que Deus ele revela para o profeta Ezequiel as coisas que estavam acontecendo nos bastidores do povo de Israel, no templo que era dedicado ao Senhor, que teoricamente era dedicado ao Senhor. Se eu não me engano, ainda era o templo de Salomão, da época que foi feito de Salomão, foi passando de geração em geração, que chega na época do pré-Babilônia, antes da invasão da Babilônia. E o Senhor ele mostra para Ezequiel. E Ezequiel vê de tudo. Em visão, Deus mostra para ele e ele vê de tudo acontecendo, de tudo um pouco de idolatria, de adoração a outros deuses, acontecendo ali naquele templo, acontecendo escondido do povo. E algumas coisas até o próprio povo fazendo. Porque ali vai dizer que tinha adoração a imagens pintadas na parede. Eles vinham com defumadores e ficavam como se fosse aspergindo a fumaça em imagens pintadas na parede. Há uma seita hoje, eles não estão mais tão secretos assim, eles já estão mais com a cara para bater, eles já estão mais bem liberais por tudo que está acontecendo, eles já estão dando as caras, bem mesmo as caras, que eles fazem isso até hoje. Eles adoram imagens esculpidas na parede, pintadas na parede, e adoram dessa forma, jogando fumaça nessas imagens, né? Fora outras estátuas que eles também adoravam. O Egito tinha um deus chamado Deus Ap, que era nada mais nada menos que um bezerro, que eles pintavam esse bezerro de ouro, ou faziam mesmo de ouro. E tem uma determinada seita hoje que o sistema desse mundo adora, ama e idolatra, que se baseia também a sua adoração em um bezerro de ouro. Uma das adorações que são feitas por eles é feita adorando a um bezerro de ouro, né? Enfim, então, de geração em geração, de cultura em cultura, de país em país, sempre tem uma trindade de deuses. Eles colocam essa trindade de deuses. E colocam essa trindade de deuses
Porque para o sistema não é interessante a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é interessante o Senhor Deus, o Deus criador de todas as coisas. O reconhecimento de que Deus sim criou todas as coisas. Que o Eterno, Ele criou todas as coisas. E a pessoa do Espírito Santo de Deus. Né? Alguns aí na internet falam que é mesmo, que a Trindade é uma coisa inventada na Idade Média, não sei o quê. Não. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a palavra do Senhor. O que ela me diz? Então, se alguma pessoa discorda, coloca um comentário aqui embaixo, dá a sua opinião, diga por que você discorda. Né? Mas, por favor, diga e apresente dados, né? E apresente aí os teus argumentos e a gente vai conversar, vai dialogar e vai rever essa questão, enfim. Mas eu fico com a Bíblia. Então, assim, onde que eu quero chegar? Que o sistema, ele se baseia principalmente em atividades políticas, atividades econômicas e atividades religiosas, para ter um controle. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo, você que não viu, veja, de que o sistema ele trabalha em prol do benefício de uma pessoa ou de algumas pessoas coligadas. É uma oligarquia. Então o sistema trabalha dessa forma, com essa função, extrair os recursos necessários para a manutenção do nosso topo de pirâmide, né? De ficar acima na cadeia alimentar. Eles fazem isso, até hoje fazem isso. E durante algum tempo vão continuar fazendo. É mister que eles continuem fazendo até um determinado tempo.